O desabamento numa obra do metrô. A chuva da madrugada provocou deslizamento. Eram 4 horas da madrugada quando o grande volume de água provocou estragos em várias regiões da cidade. Em boa parte do sudeste, a chuva não para desde o fim de semana. A Defesa Civil interditou toda essa área e, olhando daqui de cima, a gente percebe claramente que o barranco deslizou e levou um monte de árvore junto. A chuva fortíssima alagou diversos bairros e provocou deslizamentos de terra. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Universo Seguros. Em nosso último vídeo, falamos sobre as condições de alagamento e enxurrada. No vídeo de hoje, vamos abordar algumas das consequências desse tipo de evento, falando sobre a garantia de desmoronamento. Seja muito bem-vindo. Embora seja amplamente comercializada por quase todas as companhias seguradoras presentes no mercado, existe uma baixa parcela da população de segurados ou futuros segurados, clientes em potencial, que detém o conhecimento sobre a possibilidade de contratação dessa garantia na sua pólice de seguro. Evidentemente que a comercialização dessa garantia também está atrelada a fatores de estudos que as companhias desenvolvem regionalmente. Algumas localidades que são mais suscetíveis a esse tipo de evento pode acabar não tendo a oferta desse tipo de garantia dos seus produtos, ou se houver, ele será demasiadamente elevado em termos de valores. Para que você possa entender se a sua região, no caso, tem essa garantia comercializada, consulte um corretor de seguros, informe dele das suas necessidades e ele lhe fará a melhor cotação dentro das possibilidades que as companhias hoje oferecem para a sua localidade. A contratação desse tipo de garantia para algumas seguradoras vai depender inclusive e ocasionalmente de uma inspeção prévia para definir se ela aceita ou não aquela garantia contratada na sua pólice. Existe também a possibilidade de contratar essa mesma garantia de desmoronamento dentro dos produtos hoje comercializados das apólices de riscos de engenharia. Mas, referente aos riscos de engenharia, estaremos nos aprofundando nesse tema porque existem outros fatores a serem considerados desde a sua contratação até a regulação do sinistro em si em nossos lançamentos de vídeos futuros. Nós falaremos no presente vídeo sobre os produtos de residencial, empresarial e condomínio. Sobre o aspecto de seguro, a causa de desmoronamento acontece sob duas óticas. A primeira delas é sobre causas naturais, adventos de natureza. E a segunda delas é de não naturais, que estaria mais relacionada a escavações, algum vício construtivo, fadiga de material, enfim, até mesmo um acidente. São várias as situações do leque de informações que o regulador de sinistro, perito, quando da ocorrência de um sinistro nesse sentido, vai ao local e faz a avaliação para determinar o seu amparo ou não, no caso dos prejuízos, entendendo também a extensão dos danos e as consequências que eles tiveram, a causa em si. Vamos inicialmente entender o desmoronamento por causas naturais. Os desmoronamentos de causas naturais são muito mais comuns quando em longos períodos chuvosos, ou até mesmo em elevado excesso pluviométrico repentino, como é o caso em enxurradas. Basicamente, toda essa precipitação se condensa no solo, que, saturado, estando sob uma camada rochosa, acaba criando veios por onde essa água precisa encontrar um percurso e o terreno sobre essa camada rochosa acaba deslizando, buscando uma nova acomodação, forçada pelo efeito gravitacional. Basicamente, gravidade é o que atua nessas situações. Encostas de morro, deslocamentos de pedras, enfim, são várias situações de ocorrências. Algumas, inclusive, são tão poderosas ao ponto de derreter, vamos assim colocar, um morro por completo, mudando totalmente o curso da água se for próximo a rios, córregos, de não tão grande porte assim. Mas é situação natural pela qual não temos muito ao que interferir e principalmente consequência do avanço
do homem sobre a natureza. Vamos aproveitar então o momento para ilustrar alguns vídeos de ampla repercussão que se caracterizaram na região de Blumenau e em Ilhota, propriamente dito no Morro do Baú, conhecido Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Acompanhe na tela. Temporais em Santa Catarina cresce a todo instante. As imagens aéreas revelam o cenário de uma catástrofe. O Morro do Baú, no município de Ilhota, ruiu na noite de sábado. A lama que desceu das encostas soterrou dezenas de casas. O impacto, a violência do deslizamento de terra aqui foi tão grande que esse rio passava lá por trás daquelas árvores e ele simplesmente mudou o curso. Naquele mês de novembro de 2008, foi registrado um índice pluviométrico de 900 a 1.100 milímetros, podendo variar de uma região para outra, quando o normal esperado para o período seria de 150 milímetros, questões históricas. Toda essa saturação resultou nessa enorme quantidade de desmoronamentos. Foram registrados mais de 3.000 desmoronamentos nessa época do ano. Esse foi um fato que ficou marcado como um dos piores desastres da história do Brasil, entre outros que já sucederam. Não é exclusividade do Vale do Itajaí, nós temos a região, por exemplo, do Rio de Janeiro, muito suscetível a esse tipo de evento. Temos agora, em alta, estamos falando das barragens, nós tivemos duas em 2 anos distintos que colapsaram e causaram um enorme estrago. Então, todas essas situações, quando tratadas de causas naturais, você tem o amparo dentro da sua pólice de seguro, desde que contratada esse tipo de garantia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora vamos abordar as situações que não são naturais por causa do desmoronamento. Situações que o perito, o regulador sinistro, quando lhe fizer a visita, tendo um evento caracterizado, fará as devidas avaliações. O primeiro princípio é sobre escavações na região. É comum na edificação de prédios, principalmente, em algumas casas, que as pessoas busquem nivelar o terreno que é geograficamente acidentado. Quando não há alguns empregos relativos a contenções dessas encostas e na infelicidade da ocorrência de chuvas, o processo pode se acelerar e acabar resultando num desmoronamento de causa não natural, pois houve uma escavação próxima do terreno do vizinho ou do seu próprio terreno. É importantíssimo mencionar que essa garantia, quando tratada do seu próprio terreno, não lhe dá o amparo para desmoronamento se você estiver fazendo escavações, obras e reformas. Todo e qualquer dano causado ao seu vizinho entrará na responsabilidade civil. Da mesma forma, compensará ao vizinho. Então, se ele está fazendo uma obra e causou um desmoronamento, você terá o seu amparo, mas a companhia seguradora vai buscar dele ainda o ressarcimento por esses prejuízos de forma jurídica, porque ele é civilmente responsável por isso. Então, antes da execução de qualquer escavação, um dos princípios básicos, todos os engenheiros e empreiteiras, empresas que trabalham nesse sentido com escavação de solo vão saber bem, é realizar a sondagem, verificar realmente de fato qual é a profundidade, qual o tipo de rocha presente, existente no local, se necessitará a aplicação de algum material explosivo, enfim, todas as situações que devam ser previamente estudadas de forma a evitar uma situação mais danosa, seja para a sua obra ou ainda para a edificação do vizinho e vice-versa. Justamente pela falta, às vezes, de estudo, ou encarregar um engenheiro devidamente responsável pela obra, que vai poder direcionar e orientar quais são as medidas de viga, coluna, profundidade de sapatas,
se há necessidade de fazer perfuração para estaqueamento, enfim, toda uma situação mais técnica e criteriosa, deixando-se de lado, acaba ficando à mercê de acidentes e acontecimentos indesejados. Nessa situação se configuram os vícios de construção ou erros de projeto, ainda que existentes, pois é muito comum hoje, principalmente no Brasil, isso ser inexistente, inclusive. O famoso puxadinho, não é verdade? Normalmente contratamos um pedreiro da nossa confiança para uma reforma simples, ou ainda que seja uma edificação mais elaborada, justamente para minimizar custos. Mas tenha em mente que, além dos projetos necessários para a formalização daquela edificação junto ao seu município, no caso de uma fiscalização, além de correr o risco de ter a obra embargada, você pode estar acabando com um problema maior na mão, representando segurança à sua integridade física, da sua família ou de quaisquer outras pessoas que visitem o seu imóvel quando concluído, ou ainda em fase de edificação. É importante estar atento para que o barato não saia caro, não é mesmo? É verdade. Outra situação que cabe ilustrar é que algumas edificações acabam sendo construídas sobre terrenos aterrados. Não há o menor problema em fazer uma edificação sobre um terreno que passou por aterramento, desde que respeitado o tempo, digamos assim, de cura, adensamento natural desse solo, para que ele adquira a resistência necessária, circundado inclusive com as devidas contenções. É muito normal que não se respeite a esse tempo ou não se apliquem as técnicas devidas e o solo, conforme o peso da edificação, vai se adensando, ele vai se acomodando. Com isso, resultam trincas e fissuras. Trincas e fissuras, dentro da garantia de desmoronamento, não é amparada, nem no seu imóvel e nem de terreno vizinho. Bom, Rômulo, até o momento você comentou sobre os desastres naturais, causas não naturais, mas e para o meu imóvel que, dentro dos projetos estruturais, das normativas devidas, ainda assim acabou por entrar em colapso, a estrutura desmoronou? Terei ou não amparo? Acima de tudo, é importante observar, novamente frisando, o que rege as suas condições gerais que apólice o seu manual de segurado. O vistoriador que irá no local irá levantar todas as informações necessárias para definir então se, dentro dos aspectos contratuais, você terá ou não o amparo do seguro. O vistoriador, no caso, quando lhe fizer a visita, irá observar não apenas os aspectos locais relativo à estrutura colapsada, mas também regionais. Se há alguma geografia acidentada, algum córrego de água, se houve alguma escavação nas proximidades que possa ter resultado então no colapso geográfico ou da estrutura, se as contenções eram adequadas, se o sistema de drenagem estava dentro dos projetos exigidos, enfim, todas situações que serão deliberadas quando da análise do sinistro, principalmente para a parte de cálculo, quando na indenização, definido assim o amparo do seu prejuízo. Também não posso deixar de mencionar, pessoal, que na ocorrência de um sinistro, qualquer que seja o motivo, e a seguradora lhe garantindo o amparo após realizada a vistoria e as devidas análises, a reconstrução da estrutura ou do imóvel ou da parte afetada deve atender os requisitos exatos. Melhorias ou reforços de estrutura, quaisquer outras incrementações que você venha a executar, é por conta e risco do segurado. Se nessa ocasião você tinha um muro de 30 centímetros de largura, mas agora você quer fazer um de 50, você poderá executar o de 50. Mas a companhia seguradora irá calcular a despesa referente à reconstrução do muro de 30 centímetros. Se o seu imóvel, no caso, era uma residência ou uma empresa de apenas um pavimento, e por ocasião você agora decidiu ampliar a região do imóvel construída para 2 pavimentos, vamos dar um exemplo, a companhia seguradora, novamente, mesmo princípio, considerará os padrões de reposição, os critérios originais da estrutura sinistrada.
Você poderá executar a melhoria ou ampliar as instalações da maneira que você desejar, mas a seguradora se limitará, desde que definido pelo amparo, a indenizar exatamente pelo que foi prejudicado. Revestimentos de fachada, descolamentos de azulejo, queda de telhas em beirais, qualquer que seja a situação, caiu um pedaço do meu telhado, vamos dar um exemplo, um caibro, alguma coisa nesse sentido, não é caracterização. Algo que é muito observado pelas companhias seguradoras quando na execução da vistoria é quanto aos aspectos de manutenção, as condições, no caso, pré-existentes do local, as condições de conservação. E se de fato a estrutura, que no caso entrou em colapso, está devidamente edificada, com as devidas contenções, aplicações de vigas, colunas, quantidade devida de ferragens no concreto armado, vamos dar um exemplo. Então, são vários os pontos que você deva se atentar. Mas, sendo uma natureza acidental, natural, você vai ter o amparo desde que tenha essa garantia contratada. Vale a pena ter ela contratada dentro da sua pólice, não costuma representar um valor muito elevado, basta que você consulte o seu corretor quanto à disponibilidade, dentro da carteira de produtos oferecidos pelas companhias seguradoras na sua região. Bom, Romulo, mas até o momento você mencionou sobre algumas situações de exclusão para o amparo do meu imóvel segurado no caso. Erro de projeto, vício, fadiga de material, estado de conservação, são todas informações que no caso o historiador irá se atentar e levantar quando na realização da vistoria. Se você edificou o imóvel, seria muito mais prático, atendendo às normativas de legislação, que você tenha um projeto estrutural. Caso você não tenha, a seguradora se encarregará do estudo quando da ocorrência do sinistro. É comum que esteja tudo dentro dos padrões, não é mesmo? Mas, para isso serve a vistoria, para definir sim ou não. Existe uma situação muito conhecida no mercado que se chama risco assumido. Se a companhia seguradora, no caso, que vendeu essa garantia dentro do seu produto, ocorrendo uma situação e ela não configurando dentro de uma exclusão prevista nas condições gerais de apólice, o manual de segurado, então, tecnicamente e hipoteticamente, a companhia seguradora deverá amparar o prejuízo, desde que devidamente caracterizado como um desmoronamento. Consulte o manual de segurado, suas condições gerais de apólice, ou converse propriamente com o seu corretor. Ele é a melhor pessoa para poder dirimir as dúvidas e, ainda permanecendo, poderá estreitar os diálogos com a própria companhia seguradora, em potencial ou já, no caso que você tenha contratado, para melhor entender quais as situações que pode ou não enquadrar e configurar o amparo ou não desse tipo de garantia na sua situação. E engana-se ainda quem pensa que desmoronamentos podem ocorrer apenas e exclusivamente quando na ocorrência de chuvas, enxurradas, enchentes. Muito pelo contrário. Vai depender de vários os fatores, como eu já mencionei anteriormente, escavações próximas, a intervenção humana, enfim, são vários os fatores que podem resultar no desmoronamento. Eu separei um videozinho bem legal, tenho certeza que muita gente vai parar para pensar duas vezes quando chegar na beira do precipício, principalmente com aquela vista bonita quando de frente ao mar. C'est parti. Ça y est. Allez, reculez les enfants. Allez, guys. Bom, pessoal, não tome isso por uma regra. É uma situação que foi registrada, pode ocorrer, mas por que sacrificar sua segurança, não é mesmo? Segurança em primeiro lugar. Enfim, pessoal, chegamos então ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi um resumo. A garantia de desmoronamento é de fácil interpretação. Persistindo quaisquer dúvidas, eu sempre recomendo consulte o manual de segurado, as condições gerais da apólice, ou fale com o seu corretor. Se inscreva no canal para os nossos próximos lançamentos. Agradecer demais a atenção de vocês e até uma próxima.
Tchau, tchau.